Quem pode dar um glória? Aleluia. Eu encontrei o meu tesouro. Glória a Deus. Já vão fazer 15 anos que eu encontrei o meu bem mais precioso. Irmão. E nesses momentos aqui, ó, dá vontade até de fechar tudo aqui e colocar mais um louvor e só ficar falando. Eu te encontrei, o Senhor me encontrou, mudou minha vida, eu quero te adorar. O que eu tenho? Eu não tenho muita coisa, mas eu tenho um coração grato querendo adorar. O que eu vim entregar? Eu não tenho muito a entregar, mas eu tenho um coração sincero e eu quero derramar ele todo na tua presença. É para isso que estamos aqui, irmão. É para isso. Para adorar, e por causa da adoração e da graça e da misericórdia, Ele nos renova. Ele nos gera esperança. E eu quero mesmo, irmão, e eu creio que a esperança vai queimar no seu coração nessa noite. Porque às vezes tudo diz que não, parece que é o fim. Aí vem o Senhor, o nosso Pai, nos abraça, nos envolve e faz o que a gente não podia fazer. Vamos pegar as nossas Bíblias, irmãos, por favor. Ainda de pé, com esse coração, não se distraia. Vamos abrir na carta de Romanos, aos Romanos, por favor, Romanos capítulo 8. Tô quase indo, hein? Romanos 8. Nós vamos ler do 28 em diante. Para quem não sabe, me conhece há pouco tempo, ou de repente nunca me ouviu falando isso, tem alguns textos que marcam a minha vida, e esse versículo é um deles. Romanos 8, 28. Nós vamos ler o texto adiante. O versículo 28, que é: desde que eu criei meu WhatsApp, já falei isso algumas vezes, a frase do WhatsApp ali, tudo coopera. Desde que eu criei o meu WhatsApp, não sei nem quantos anos já isso aconteceu, está escrito lá, tudo coopera. Que é deste texto aqui, ó, Romanos 8, 28. Está arriscado, irmão, se o WhatsApp existir para sempre, até esse sempre, ou até quando Deus me levar, está escrito lá, tudo coopera. Eu acho que eu nunca vou mudar isso, que é como eu creio. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Em outras traduções, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará, juntamente com Ele e de graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez,
ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Versículo 37, mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Vou repetir, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Por isso, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmão, Pai, nós te damos graça. Oh meu Deus, que palavra tremenda, Senhor. Senhor, que ambiente maravilhoso, Pai. Um ambiente da tua presença, um ambiente da tua glória, Senhor. Como é bom estar no lugar, Senhor, e perceber e estar sensível, Senhor, e perceber a tua presença, Pai. E perceber, Senhor, os teus abraços de amor, e perceber que o Senhor está cuidando das nossas vidas, dos nossos corações. Obrigado por isso, Pai. Obrigado por esta noite, obrigado por este tempo tão especial na tua casa, junto com os meus irmãos. Muito obrigado, Senhor. E nós cremos, Senhor, que muito mais o Senhor fará na nossa direção, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode se sentar, irmão. Eu não sei como você se sente, mas nós vivemos, seres humanos, pequenos, falhos. Vivemos fases boas, vivemos fases apertadas, fases ruins. Eu não sei, irmão, como você se sente hoje, mas eu tenho vindo nesses últimos dias, nessa igreja, nos cultos, irmãos, com grande alegria. Eu tenho visto Deus de perto, irmão, na vida dessa igreja, na sua vida, na minha vida. E eu não sei qual é o seu sentimento agora. O meu é que se eu fosse embora agora, eu já iria diferente de como eu cheguei aqui. Renovado, feliz, esperançoso, convicto, com certeza de onde eu estou e para onde eu estou indo. Eu tenho certeza. E eu quero, irmãos, compartilhar aqui algo que Deus tem colocado no meu coração. Eu ia ministrar uma palavra hoje com outro tema, mas eu fui sendo ministrado, irmão, nessa série Caminhos, porque a gente vai caminhando, e conforme a gente vai caminhando, Deus vai falando. Amém? Você crê que Deus fala ainda nos dias de hoje? E hoje Ele vai falar com você de novo. Vai falar. E eu quero colocar aqui com vocês hoje um tema: vença todos os dias. Diga isso para o teu irmão: vença. Diga assim com convicção, com certeza, com voz de profeta: vença todos os dias. Alguém crê nisso? Você quer vencer? Com base em que a gente vai falar isso? Com base no texto que a gente acabou de ler, que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Mas bispo, eu estou doente. Você já venceu.
Eu não sei se você vai vencer a doença. Eu não sei o que Deus tem preparado para você. Mas o fato de você estar aqui com o coração nele, eu sei que você já venceu e que todas as coisas cooperam para o seu bem. Nós vamos orar para que você vença a doença. Nós vamos orar para que você vença a escassez. Nós vamos orar para que você vença problemas familiares. Nós vamos orar sempre, interceder sempre na sua direção, na direção da sua vida. Nós vamos orar sempre para que o Senhor use a sua vida de uma maneira poderosa. Qual é o resultado da oração? Eu não sei, mas eu sei de uma coisa: independente do que nós estivermos orando, independente do que Deus fizer, você já é um vencedor. Por que isso? Porque às vezes as coisas aqui nessa terra podem até não acontecer ou serem da maneira como nós gostaríamos que fosse, mas nós só somos um peregrino nessa terra. Nós só estamos aqui de passagem, irmão. E eu posso dizer e crer que você é um vencedor, porque você já recebeu o seu passaporte para viver na eternidade com Ele. E por isso, irmão, não importa nem a altura, nem a profundidade, nem a escassez, nem a perseguição, nem o medo, nem a doença, nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E por isso o nosso coração se alegra. Irmão, nós não viemos aqui para criar um discurso que vai emocionar ou iludir você. Não, eu estou aqui hoje para gerar esperança, para dizer que você já é um vencedor, que a maior batalha que você tinha, você já venceu. O diabo já perdeu a sua alma. O Senhor é o teu Deus, Ele é o teu dono, e Ele já tem preparado o melhor para você. Nada pode se comparar a isso. Nada. E aí o que acontece? Nós estamos em um propósito de jejum, amém? Alguns, eu fico feliz, glorifico a Deus, porque a adesão foi grande a esse jejum, né? Deus colocou no teu coração, com a ajuda do pastor que convocou alguns, né? Mas muitos aderiram. Ontem eu ouvi um irmão da igreja aqui, ele veio falar comigo. Na verdade ele falou assim: bispo, eu nunca consegui jejuar, nunca consegui. Eu comecei um propósito de Daniel uma vez e eu parei, mas agora eu estou firme. Isso, irmãos, sabe aquelas notícias que você recebe que aquece seu coração? Porque um tira sarro, o outro dá risada, o outro fala que é sacrifício de tolo, o outro fica competindo, quem está jejuando mais, o outro jejuando menos. Mas tinha um que não conseguia aqui, e ele está conseguindo, e ele já é vencedor, e isso é maior do que tudo. Isso é maravilhoso, porque nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Uma pergunta, igreja: alguém aqui ama esse Deus? Acho que você está entendendo. Se você ama esse Deus, tudo coopera. Se você ama esse Deus, você já é um vencedor. Se você ama esse Deus, você já não tem mais o coração nessa terra. Os pés estão na terra, mas o coração está em Deus. Ah, meu Deus. Falando de Daniel, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Daniel, por favor. Quem quer vencer? Quem quer vencer? Eu separei aqui 4 tópicos, irmãos. 4 coisas que você precisa fazer se você quer ser um vencedor. Nós queremos vencer, amém?
4 coisas na nossa caminhada, no meio do nosso caminho, na nossa carreira cristã. 4 coisas que nós precisamos. Existem muitas, mas eu separei 4. Marquei, marca texto. 4 coisas que nós precisamos. Primeiro, seja decidido. Você quer vencer? Quem quer vencer? Então seja alguém decidido. Seja o seu sim, sim. Seja o seu não, não. Seja alguém que seja decidido, a ponto de alguém querer mudar a sua decisão, a ponto de alguém querer mudar a sua fé, a ponto de o diabo querer se levantar para paralisar você. Seja decidido ao ponto de dizer: não importa o que vai me separar do amor de Deus, nada. Daniel capítulo 1, nós vamos começar com isso. Nós estamos em um propósito, em um jejum que nós chamamos jejum de Daniel, amém? Então quero falar sobre Daniel para que a gente possa entender algumas coisas. Uma coisa que eu vejo em Daniel, irmão: Daniel foi um vencedor. Eu vejo isso nele. Desde que me converti eu digo assim, olha, escuta isso. 2 homens me saltam os olhos no Antigo Testamento: José e Daniel. Por quê? Porque eles não retrocederam. Porque nós não ouvimos história sobre José falando: ela não é minha mulher, ela é minha irmã, como seu avô, como seu pai fazia, né? Nós não ouvimos histórias de José falando: vai lá e engana o seu pai e fala que você é o filho mais velho. Então José para mim é uma das maiores referências, me salta aos olhos no Antigo Testamento. E outra é Daniel, irmão, porque Daniel tinha tudo para abandonar a Deus, para abandonar a fé, tudo. Foi sequestrado, foi levado da sua terra, se tornou um escravo, tinha tudo, escravo. Ele tinha certas regalias, mas ele não podia sair do lugar onde ele estava. Ele era obrigado a viver naquele lugar da maneira como as pessoas queriam, entre aspas. Mas Daniel permaneceu firme. Irmãos, Daniel é um exemplo para mim e para você. Que nós, depois que encontramos Jesus, o que Ele nos encontrou, mudou a nossa sorte, nos limpou, nos salvou. O que nós precisamos? Nos manter firmes e fiéis a esse Deus. Então Daniel é um exemplo, amém? Então eu quero falar um pouco de Daniel hoje aqui, porque Daniel é um vencedor. E se você é um vencedor, você precisa olhar para aqueles que já venceram e se inspirar neles, e tirar deles aprendizado, sabedoria, para que você possa aplicar na sua vida e também se tornar um vencedor, amém? Então Daniel 1:8 é um versículo muito conhecido, eu já preguei muitas vezes sobre isso. Primeiro tópico: seja decidido. Daniel 1:8. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida a vocês. E se ele os achar menos saudável que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias: peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei, e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. E ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa
do rei. Olha para o teu irmão aí, agora abre um parênteses na pregação, mas não vou aguentar. Qual que é a aparência dele hoje aí, jejuando? O Daniel ficou bonito, ficou saudável. Como é que está esse irmão aí? Não passou 10 dias, mas já passou 7, né? É quase, está chegando. Alguém pensa assim, esse daqui precisa de uns 2 anos desse jejum, né? Para melhorar a aparência um pouco. Irmão, tirado a brincadeira, nós estamos vendo aqui que havia uma ordem, havia uma direção do rei. Ele mandou lá, o chefe mandou um homem para cuidar do Daniel, do Ananias, do Azarias e do Misael. Com o quê? Com a comida da Babilônia. Com a comida, lá Daniel está literalmente na Babilônia. Às vezes nós usamos essa referência, né? Ah, isso aí é Babilônia, como quem diz, isso é das trevas, isso é do mundo. Mas lá não era uma referência, lá era literal. Lá era realmente a Babilônia. E aí Daniel, ele é sequestrado, ele é tomado da sua terra, ele é arrastado do lugar da onde ele nasceu, dos seus pais. Ele era um dos mais sábios, foi escolhido a dedo para estar ali. E aí o que aconteceu? Eu quero que ele coma isso, que ele beba isso, para que ele fique bem, porque eu quero aproveitar desse cara, eu quero tirar dele tudo que ele possa me dar. Essa era a ideia do rei, dos mais nobres, dos mais inteligentes, dos mais sábios. E o Daniel, irmão, ele é decidido. O Daniel, além de decidido, ele tem experiências com Deus. Quem tem experiência com Deus? Daniel não está vindo aqui na sorte falando assim, vamos ver se uma batata vai fazer a diferença. O Daniel é alguém que já cuida da vida dele, irmão. E aí eu vou abrir um parênteses aqui e vou dizer algo para você que vai existir bastante nos meus sermões daqui em diante. Você precisa cuidar da sua saúde. Porque às vezes a gente é tão espiritual, cheio da revelação, cheio do profético, cheio do manto, cheio da sabedoria, e não tem capacidade de cuidar da nossa própria saúde. Hoje é assombroso o tanto de gente que tem diabetes. Aí faz o quê? Vamos tomar um remedinho contra a diabetes. O remédio contra a diabetes é se alimentar como o Daniel. Não tem nenhuma diabetes aqui, né, irmão? Não estou fazendo referência, estou falando da diabetes de uma maneira extrovertida. Você quer vencer a diabetes, irmão? Começa a comer saudável. Você quer ter uma boa saúde? Comece a cuidar da sua saúde. Você que é jovem, escuta o que eu vou dizer para você. É de agora que você começa a cuidar do seu futuro. É agora que você define quem você vai ser lá na frente. Você que já tem uns dias a mais nessa caminhada, não vou aqui chamar ninguém de velho, né? Não faz sentido. Mas você que já andou um pouquinho mais, nunca é tarde, comece a cuidar de você. Chega, irmão. Durante muito tempo a igreja, ela se tornou uma igreja que a gente só é espiritual. A gente ignora os outras condições da nossa vida. E aí começa a ficar doente, a igreja fala o quê? O diabo está furioso comigo. O diabo não me larga. Eu saro disso e fico doente nisso. Você precisa cuidar da sua vida, irmão. Eu ouvi um vídeo esses dias que mexeu comigo. Quem é pai aqui? Era um vídeo de um pai falando. Serve para mãe também. Se um ladrão vem atacar o seu filho, você vai fazer o quê? Se um ladrão, um cachorro, um leão, o que for, vem na direção do teu filho para fazer um mal, você vai fazer o quê? Vai lutar, você vai, se preciso for, se colocar entre o perigo e o seu filho, sim ou não? Por quê? Você quer preservar a vida dele, porque você quer ter ele na sua vida.
Se você é capaz de enfrentar um ladrão, o homem disse isso no vídeo, para salvar a vida do seu filho, você não é capaz de cuidar da sua saúde para ficar mais tempo com ele? E o jejum, irmão, não tem como. Nós lidamos direto no jejum com o domínio próprio, com o autogoverno, com a capacidade de tomar decisões. Por quê? Quem que na segunda-feira de manhã queria ter tomado um café bem quentinho e não tomou? Deus está falando, né? E quem na terça-feira de manhã ficou com uma dor de cabeça assustadora porque não tomou café? Você está drogado e nem sabe, hein, irmão. E eu também. Jesus me perdoa. Sou dependente do café, eu descobri na terça-feira de manhã. Porque na segunda, o que acontece? Por vezes a gente faz jejum, eu espero que você faça. Jejum de período. E você fica ali um tempo sem tomar, tá tudo bem. Mas quando acaba o jejum, o que você faz? Pega um balde de café. Só que o que aconteceu na segunda? O meu corpo não estava preparado para isso. E o de mais alguns irmãos aqui, que me relataram isso também. O que aconteceu na segunda? A abstinência da segunda, na terça, perdão. A abstinência da segunda inteira. E acordou precisando tomar um café. Tem gente que nem toma café. Esses irmãos ainda precisam ser ministrados pelos anjos, amém? Eles nem sabem o que eles estão vivendo ainda. Releva. Tem gente que está falando que isso não tem nada a ver. Irmão, esse café é de Deus demais, irmão. Na terça-feira, abstinência. Vamos trabalhar, que a gente tem que trabalhar, não pode, mas a cabeça estava como? Aí ficava assim, café, jejum, glória a Deus. Eu quero morrer, café, jejum, glória a Deus, acho que eu vou morrer. A dor de cabeça. Uma pressão, né? A vontade que dá é o quê? Pra que isso? Você já pensou isso? Pra que essa presepada? Pra que essa história? Um cafezinho que tem a ver, irmão. Mas aí o que a gente fez? Nós decidimos que vamos fazer um propósito de 21 dias. Um jejum de 21 dias. Então vem a dor de cabeça, vem a fraqueza, fica enjoado, empapuçado, quer comer alguma coisa, não pode. Alguém está na abstinência de um doce, de um chocolate, de um bife de contrafilé. Mas nós estamos dizendo o quê? Eu estou decidido, eu quero estar mais perto de Deus, eu quero que meu espírito seja mais forte que a minha carne. Então por mais que eu tenha vontade de tomar um café ou de tantas outras coisas, eu tomei uma decisão e vou permanecer na minha decisão. O Daniel que venceu, que é um vencedor, ele era um cara decidido. Os caras chegam lá e com os manjar, e ele fala assim: eu não vou participar disso não, porque eu estou na Babilônia, mas o meu coração está em Deus. Nós estamos, igreja viva, no mundo, mas o nosso coração não é do mundo. O nosso coração pertence a um Deus que tem todo o poder, que criou o céu e a terra. Alguém pode glorificar por isso? Nós não estamos na Babilônia, mas nós estamos no mundo, com muitos manjares. E tem uma coisa, irmão, que podia ter acontecido com o Júnior com dor de cabeça na terça de manhã passando mal. Podia tomar um cafezinho escondidinho. Podia ou não podia? Ninguém nem vai saber. Amanhã eu já volto. Deus está falando com alguém aqui agora. Porque às vezes que você decidir algo, você precisa agir agora como um adulto, porque você não é mais uma criança. Então,
Da mesma maneira como eu disse há pouco que um irmão me alegrou, porque ele está tomando decisões de adulto. Ele é um pai, ele disse assim: agora eu não ajo mais, não vou agir mais como criança, porque eu não sou mais criança. Quando eu era menino, eu agia como um menino, mas agora eu não sou mais menino, eu sou um adulto. Então, um adulto faz coisas de adulto. Um adulto faz o que tem que ser feito. Um adulto define algo no seu coração e segue neste caminho. Jó 22, 28 diz assim: determina tu algo em teu coração, permanece firme e a luz brilhará nos seus caminhos. Então você quer ser vencedor? Tem uma coisa, seja decidido. Eu casei, então eu vou ficar com a minha mulher, mulher vai ficar com seu marido para o resto da vida, até que a morte separe. Eu não solto de você mais nunca, meu amor da minha vida. Quem está com seu amor aí, aproveita, irmão, embala. Diga assim: não largo de você de jeito nenhum. Eu decidi, está decidida para sempre. Porque os meninos agem como? Ah, não está dando certo. Vai cada um para o seu lugar. Vai para a casa do papai e da mamãe. E tem uma coisa, irmão, que está acontecendo, que é triste, mas é verdade. Além da Babilônia ou do mundo ter grande influência na vida de muitos, tem muitos que têm permitido que o mundo entre dentro da igreja. E está agindo da mesma maneira. Então sabe que o casamento é para sempre. O casamento é apenas um pequeno exemplo. Ai, não está dando certo. Você separou por quê, irmão? Você vê dois crentes separando, você pensa logo o quê? Que alguém pegou um revólver, deu tiro, saiu correndo com a faca, tem 3 filhos em outro casamento. A gente separou porque não estava dando certo. Mas você não era crente? Você não disse que era para sempre? Mas é melhor assim. Era muita briga. Ele gastava muito, ela gastava pouco, ou vice-versa. O cartão de crédito era sempre discussão. Eu gostava da louça limpa, o outro era meio relaxado. Eu cansei de falar. Falei 10 vezes para lavar a louça, não lavou, eu separei. Perdedor. Pode atender, irmão. Perdedor. Quem quer ser vencedor? Não tem como ser vencedor com atitudes de perdedor. Quem está entendendo? Não tem como ser vencedor se você não tiver decidido de quem você é. Tá fácil de entender aqui, irmão. Você vai ter problema, você vai ter desafio, você vai caminhar com Jesus, vai ter que vencer muitas coisas. Você vai vencer por quê? Porque você vai lutar. E quem que luta? Quem tem luta. Quem tem adversário. Porque muitas vezes nós criamos um pensamento, e desculpa eu te frustrar, eu me converti, não vou ter mais luta, agora Jesus vai na minha frente, tira os problemas, filho nenhum vai dar problema, não vou ter mais briga com a mulher, o marido agora é uma bênção, agora eu estou num filme de romance, uma série, né? Onde nada dá errado, até eu quebrar a cara e descobrir que isso não existe. O fantástico mundo de Bob simplesmente não existe. O seu sorriso, quando eu falo o mundo de Bob, revela a tua idade. Eu gosto muito do Bob. Tem gente que se converte e acha que é o mundo de Bob. Você vai ter problema, irmão. E diante do problema você vai falar assim: nada vai me separar do grande amor de Deus em Cristo Jesus. Isso é uma atitude de vencedor. Agora tem gente que tem problema, fala o quê?
aquele irmão não gosta de mim, eu vou mudar de igreja. Acabou meu tempo aqui. Por que, irmão? Ah, porque aquele irmão ali comprou um negócio de mim e não me pagou. Vou embora. Quem é decidido, irmão, vai olhar com o problema, para o problema e falar assim: Satanás, demônio dos infernos, não sei de onde você veio, mas eu sei para onde você vai, é para fora da minha vida, no nome de Jesus. Agora tem gente que está abraçando o problema, sofrendo com coisa pequena, irmão. Você tem que se defender sempre que for necessário, amém? Mas para de brigar à toa. Briga por qualquer coisa. Cara, tem tanto problema para resolver na vida, você cria mais. Eu sou inimigo de criar problema. Quem está entendendo isso? Deus está falando, irmão. Quem está entendendo? Você vai ter muitos que você não criou, então não crie mais, porque senão vão ser muitos mais. Olha para o teu irmão e diga isso: para com essas histórias. Na internet estão dizendo assim, olha para o teu irmão e fala assim: chega de arrumar essas confusão. Enfrente os problemas que você precisa enfrentar, mas para de criar problema, irmão. Deixa de história. Vai ser feliz. Seja decidido. Agora, quando vier um problema, diga ao problema: eu não sei o que vai ser, mas eu não arredo o pé de Jesus. Diga ao problema, Romanos capítulo 8, versículo 28. Eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Irmão. Se isso for uma verdade no seu coração, sabe o que vai acontecer? Quando vier um problema na tua vida, você não vai precisar falar: eu sei que todas as coisas cooperam. Você só vai falar uma coisa: eu te amo, Jesus. Quem está entendendo? Ao invés de você reclamar, estar com problema, desanimar, ficar triste, se trancar, se esconder, fazer bico, ir embora, você tem que falar, sabe o que? Diante do problema: eu te amo, Jesus. Quando você falar isso com o seu coração, você vai ver o braço forte do Senhor agindo na direção da sua casa, da sua família, da sua vida, dos seus sonhos. O braço forte do Senhor agindo em seu favor e tornando você um vencedor. É isso, irmão. Estou com um problema. Eu te amo, Jesus. Eu decidi te amar, Jesus. Eu vou falar uma coisa aqui e encerrar esse tópico, irmão. Eu já falei isso muitas vezes, no sentido de cada um faz o que acha melhor. Eu vou dizer para você hoje um conselho: não questione a Deus. Em que ponto que eu estou dizendo? Tem gente que está com problema: por que comigo, Deus? Por que na minha vida, Deus? Você está dizendo que você não acredita que Deus tem controle de todas as coisas. Você está diminuindo Deus na sua vida. Ao invés disso, diga: eu te amo, Jesus. Eu não sei o que vai ser, eu quero que tudo seja transformado, eu preciso de um milagre, mas eu escolho, eu decido continuar te amando. Amém? Segundo tópico: faça diferente. Eu quero ler Daniel capítulo 5 com você. Qual que é o primeiro tópico? Eita glória, tem crente aqui, Jesus. Primeiro tópico é: seja decidido. Segundo tópico: faça diferente. Quem quer vencer? Seja decidido
e faça diferente. Deus chamou você, irmão, para ser luz no meio da escuridão. Daniel estava na Babilônia, Daniel estava nas trevas, Daniel estava no meio da escuridão. Deus permitiu que Daniel fosse naquele lugar, Deus ministrou, Deus alimentou, Deus usou, Deus tornou Daniel uma luz no meio da escuridão. Ó Deus falando aqui, ó. Tem gente que não entende o lugar onde está. Talvez você não entenda porque até hoje você não permitiu o Senhor refletir a glória dele através da sua vida no lugar onde você está. Daniel estava na Babilônia e ele era a luz. Daniel estava na Babilônia, mas ele era diferente da Babilônia. Tem alguém entendendo, pelo amor de Deus? Seja diferente. Daniel capítulo 5. Nós vamos ler dois versículos, o 17 primeiro. Daniel 5,17. Então Daniel respondeu ao rei: podes guardar os teus presentes para ti mesmo, e dar as tuas recompensas a algum outro. No entanto, lerei a inscrição para o rei e lhe direi o seu significado. Versículo 25. Esta é a inscrição que foi feita: Mené, Mené, Tekel, Parsim. E este é o significado dessas palavras: Mené, Deus contou os dias do teu reinado e determinou seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. O que está rolando aqui, irmão? Não dá para ler o texto todo, os textos são muito compridos. Ganha quem lê, eu sempre digo isso. Mas o que está rolando aqui tem um rei novo. E aí vem um anjo e escreve na parede: Mené, Mené, Tekel, Pérez. E aí vem os mais sábios lá do reinado deles, os encantadores, as pessoas que tinham a revelação, e não conseguem entender nada daquilo. Aí chamam quem? O Daniel. Aí o rei, ele fala assim para o Daniel: Daniel, é o seguinte, se você for capaz de revelar o que tem ali, eu vou te dar um monte de presente. Eu vou te dar um monte de coisa. E aqui, irmão, é onde muita gente tem sido alcançado pela derrota, com as paixões das coisas da Babilônia, com as paixões das coisas do mundo. O que o Daniel fala? Eu estou falando sobre um tópico de ser diferente. A maioria falaria o quê? Presentinho? Presentinho é bom ou não é? Sem hipocrisia, é bom ou não é? É bom demais, irmão. Presente é bom demais. Ou coisa boa é ganhar presente. Primeiro que você se sente amado por quem deu o presente, né? E depois você vai usar o negócio, né? Você vai... tem algo a mais na sua vida. Eu gosto de presente, irmão. Eu gosto. Não muda nada o relacionamento, mas o presente é bom demais. E aí o Daniel, ele está falando assim, ó: eu não quero esse presente. Por quê? Porque o Daniel, ele não gosta de presente? Não, irmão. Porque ele sabe qual é a origem daquilo que está sendo oferecido a ele. E ele fala assim: o meu coração está blindado com isso. E hoje em dia, o que acontece? Como sempre foi, o diabo vem com um prato, vem com uma oferta. Ele diz, todo bonitinho: olha, eu tenho isso aqui preparado para você, ó. Se você fizer só isso aí que Deus já te chamou para fazer, não é para fazer nada, não precisa sair da igreja, não precisa parar de pregar, não precisa mudar com seu marido, com a sua esposa. É só um presentinho, é só uma ofertinha. O Daniel fala assim: eu vou revelar o que está escrito ali,
porque Deus me deu um dom, e Deus me deu revelação, mas os seus presentes, Satanás, os seus presentes, mundo, o que o mundo tem a oferecer, você dá para outro, porque eu não quero fazer parte disso. Eu falei que a gente ia aprender com o Daniel, né? O Daniel não cede, Daniel não baixa a guarda, o Daniel não se encanta com as coisas do mundo, irmão. E muitas vezes nós que somos crentes, estamos nos permitindo encantar com as coisas do mundo, nos apaixonando pelas coisas do mundo. E o que isso faz? Produz afastamento de Deus. Seja diferente. Seja diferente. Olha para o teu irmão mais uma vez e diga: seja diferente. Seja ungido. Seja santo. Seja diferente. Mas todo mundo faz. A tua mãe já dizia, não dizia? Você não é todo mundo. Todo o mundo, toda a Babilônia, todo mundo faz, mas você não é do mundo, e você não é todo mundo. Precisamos ser diferentes. Irmãos, eu vou dizer algo para você entender. No mundo existem mais ricos ou mais pobres? Sem dúvida nenhuma, existem muito mais pobres. Se a gente for olhar a vida financeira, quem é rico, não precisa nem ser milionário, rico, que chega em algum lugar para comer e não ficar preocupado quanto custa. Isso é ser rico. É ou não é? Porque às vezes a gente nem chega no lugar, não é verdade? Porque já sabe que de lá a gente não vai dar conta, não é? Não vou nem ali, porque ali não vou dar conta. Deus está falando. O Daniel, irmãos, ele não ficava com os olhos dele vislumbrado, iludido, apaixonado, não. O Daniel, ele era diferente. Por uma coisa, irmão, ele sabia quem era o Deus dele. O Daniel literalmente estava na Babilônia, mas não era da Babilônia. Você está no mundo, irmão, mas você não é do mundo. Então, como Paulo disse a Timóteo, que isso sirva para nós: não se embarace com as coisas desse mundo. Nós não somos daqui, cantamos isso. Nós somos peregrinos, estamos de passagem, mas muitas vezes estamos nos embaraçando com as coisas do mundo, e aí nos afastamos das coisas de Deus. Você é precioso, você é luz, você é sal, você é diferente, você não é do mundo. Seja diferente. Amém? Terceiro, esse daqui a gente está cansado de falar, né? Mas vale o reforço. Fique sempre perto de Deus. Você quer ser vencedor? Você quer ser vencedor? Tem que estar perto de Deus. O Davi derrubou o gigante, estava perto de Deus. O José se tornou um governador, estava perto de Deus. O Daniel venceu a cova dos leões, estava perto de Deus. Como você quer vencer, irmão, se você nem orar ora? Nesse momento eu senti falta do pastor Diogo dizendo: trovejou.
Você entende como é importante se mover de jejum? Porque aí a gente ora junto, a gente está no mesmo propósito, a gente busca mais. Você entende que o jejum precisa ser uma constância na sua vida? A oração precisa ser uma constância na sua vida? Porque se você estiver afastado, se você estiver longe de Deus, a sua derrota é certa. Então, se você quer vencer, precisa estar perto de Deus. Daniel capítulo 6. Eu quero ler de novo 2 versículos. Primeiro 10. Daniel 6, 10 diz assim: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu... O Daniel era uma máquina de vencer, irmão. Ele vencia todas. O nosso tema é vença todo dia. E eu creio que o Senhor vai capacitar você para vencer todas, para vencer todos os dias, para vencer todas as batalhas. Mas olha aqui o que o Daniel fazia para vencer. Todos os dias, diga isso, todos os dias. Não é só na terça e no domingo, não é só na quinta e no domingo, não é só no domingo, não é só quando eu venho no domingo. Você quer vencer? É diário. Os problemas são diários, os desafios são diários, a oração precisa ser diária também. Glória a Deus. Eu vou repetir esse versículo, irmão. Daniel 6:10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa. Ele teve uma notícia ruim, irmão. Falaram que agora, durante 30 dias, ninguém podia orar a outro Deus, a não ser se prostrar diante do rei. O Daniel soube disso. Daniel decidido, diferente, ele não estava preso nesse mundo. Ele soube, ele disse: o quê? Me ajoelhar diante de um homem? Não. Então vou fazer o quê? O que eu já estou acostumado a fazer. Vou fazer o quê? O que eu já faço todo dia. Vou fazer o quê? O que já é a minha prática de vida espiritual. Eu vou fazer o quê? Eu vou para a minha casa, eu vou para o meu quarto, eu vou para o lugar secreto, eu vou me ajoelhar, vou orar ao meu Deus, vou agradecer ao meu Deus, vou louvar o meu Deus. O que o Daniel está fazendo aqui, o que eu disse para você agora há pouco, ele tem um problema, mas ao invés dele questionar de novo Deus, só comigo Deus, o que ele faz? Vai para o quarto dele e fala: te amo, Deus. Ele tem um problema e a Bíblia está dizendo que ele está agradecendo a Deus. Você está entendendo isso? Ele está com um desafio. Ele vai lá no lugar onde ele sempre ora, faz a oração dele e agradece a Deus. E aí olha só, irmão, o que acontece no 21. Daniel respondeu: o rei vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Qual era o decreto? Se alguém se prostrar diante de outro Deus, ou diante de outra coisa que não seja o rei, vai parar na cova dos leões. O que o Daniel podia fazer, irmão? Escuta isso. Só fechar a janela. É ou não é? Coloca um lençol lá, ninguém vai ver que ele está orando. Não. Ele resolve assumir a fé dele. Ele resolve, define no seu coração ser decidido, ser luz, ser diferente. Ele resolve continuar perto de Deus. O que o Daniel está falando? Todas as lutas que eu tive, eu venci com meu Deus, e essa também vou vencer. Eu vou lá ficar pertinho de Deus. Eu não sei o que vai acontecer, mas Ele vai me dar livramento. E aí logo depois o que acontece? Para a surpresa de muitos,
Deus não dá um livramento instantâneo. Faz o quê? Permite que o Daniel vai lá dormir com os leãozinhos. Tem coisas que acontecem na nossa vida e a gente não está entendendo nada. Mas experimenta continuar perto de Deus, experimenta parar de murmurar, experimenta parar de questionar, experimenta confiar no Deus que te chamou. Romanos 8:35. Eu vou ler, não precisa abrir. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? O que pode nos separar do amor de Cristo? A cova de leões? Um credor, um fofoqueiro, um perseguidor? O que pode nos separar do amor de Cristo? Irmão, escuta uma coisa que eu vou te dizer agora. Pensa no pior problema que você tem. Pensa, só pensa. O pior, o mais difícil. Isso pode te separar do amor de Deus? Deus é incapaz de vencer isso? Deus é incapaz de vencer isso? Deus é incapaz de vencer o seu maior problema? E por que esse problema está te paralisando então? O Daniel vai para a cova dos leões. Quem está afinzão de entrar na cova dos leões hoje? Ninguém quer. Ele também não queria. Mas ele foi jogado lá. Mas o que ele fala? Deus enviou o seu anjo. Eu não sei como é que está a tua fé, irmão, mas eu quero declarar algo sobre a sua vida hoje aqui nesse lugar. Deus envia os seus anjos em direção à vida dos seus filhos. Os anjos do Senhor os guardam e os livram de todo o mal. O Senhor está enviando anjos na direção da sua vida, da sua casa, dos seus. O Senhor dos exércitos envia o anjo diante da cova dos leões, diante dos nossos maiores problemas. Como isso acontece? Se eu permanecer perto de Deus. Primeira decisão do Daniel quando ouviu o decreto: vou para casa orar. Qual que é a resposta da oração? Um anjo vem e livra. Às vezes o que está faltando na sua vida, irmão, é oração. Você precisa orar. Não é orar de ficar falando. Porque tem gente que fala, mas não vive. Também não adianta. Eu estou falando de coração sincero. De entrar no seu secreto e falar com o coração rasgado as coisas para Deus. E esse Deus, Ele ouve o que você está falando e responde a sua oração. Amém? Quarto e último, encerro com isso. Primeiro, seja decidido. Quer ser vencedor? Seja decidido. Segundo, faça diferente. Terceiro, fique sempre perto de Deus. E quarto, faça mais. Faça mais, irmão. Tem gente que já acha que está fazendo muito. Daniel capítulo 9. Eu vou ler o 3 aqui com você. Daniel 9, 3. Pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo, por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filho, deles é a glória divina, as alianças e a concessão da lei, a adoração no templo, as promessas. Deles são as práticas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre, amém.
Daniel 10. Agora a gente vai ler o versículo, Daniel 10, versículo 2. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento, porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus, porque o fim da lei... Eu estou tudo errado aqui, irmão. Vocês nem falaram nada para mim. Estou entendendo nada, estou lendo Romanos aqui, irmão. Vocês nem falaram nada, eu não estou entendendo nada do texto aqui. Falei que eu ia ler mais para poder ver onde eu chegava. Que é isso, irmão? Daniel 9, eu estou lendo Romanos aqui. Nenhum para me ajudar aqui, nem vocês aqui, gente. Tacar um negócio em mim aí, tá com o celular, alguma coisa. Oh, aqui, ó, agora tá assim, com marca-texto aqui, ó. Pronto. Tava entendendo nada, eu queria ler mais para saber onde ia chegar. Meu Deus. Aí eu cheguei em Cristo, eu falei, Daniel não tá com Cristo ainda, irmão. Tava tão bom o sermão, corta essa parte aí. Daniel 9:3. Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Agora fez sentido, né? Faça mais. Aí o que Daniel está fazendo? Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas. Nem você me ajudou aqui, irmão. Ah, você está sem a desculpa, verdade. Em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Agora sim, Daniel 10:2. Deu até uma suadeira aqui, irmão. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne e vinho, nem provei e nem usei nenhuma essência aromática até se passarem as 3 semanas. Olha só, eu vou continuar esse texto aqui, eu vou ler ele até o 14 aqui. Versículo 4. No 24º dia do primeiro mês, estava eu em pé junto à margem de um grande rio, o Tigre. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como berilo, o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como reflexos de bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. Somente eu, Daniel, tive a visão. Os que me acompanhavam nada viram, foram tomados de tanto pavor que fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido, quase desfaleci. Então eu o ouvi falando, e ao ouvi-lo caí prostrado com o rosto em terra e perdi os sentidos. Versículo 10. Em seguida a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes, e ele disse: Daniel, você é muito amado, preste bem atenção ao que eu vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé, tremendo. E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Quem está falando aqui é um anjo falando com Daniel. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, outro anjo, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar-lhe o que acontecerá a seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura.
que está rolando aqui, irmão? Depois que o pastor achou o texto. O que está rolando aqui? Daniel começa a receber umas visão muito pesada. O Daniel também vai passando de nível. O Daniel também vai crescendo em Deus. E ele começa a receber umas visão que ele fica meio assustado. Ele fala assim: isso aqui é muito grande. Se for isso mesmo que Deus está falando, eu nem sei lidar com isso. E aí o que ele faz? Eu vou orar mais. Além de orar mais, eu também vou jejuar. Olha só o que nós estamos falando. Daniel foi livre da cova dos leões por causa da oração. Quem entende isso? Deus envia um anjo na cova, faz os leões ficarem mansinhos, dormirem, fazerem jejum naquele dia, por amor a Daniel e por ouvir a oração de Daniel, amém? Daniel era um cara que já orava. Então, irmãos, o que eu estou dizendo para você? Talvez você seja uma pessoa de oração, e talvez neste tempo o Senhor está dizendo: eu quero algo a mais de você. Eu recebi sua oração, eu já te livrei do mal. Você é meu filho, você tem experiências comigo. Mas você quer ser um vencedor? Então faça algo a mais. Vá o mais profundo, me busque mais. Vai aonde você não foi ainda. E aí o Daniel faz o quê? Resolve jejuar. Está aqui, ó. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas, 21 dias, chorando. É por isso que nós falamos: não adianta deixar de comer. Você deixa de comer, ou come certo, ou faz as coisas que o Daniel fazia, você pode até receber um resultado na sua saúde, até ficar mais bonito. Mas efeito de oração, nenhum. Porque não é me abster, é me abster com um propósito. Para que eu possa estar mais próximo, para que eu seja mais cheio, para que eu seja, para que eu tenha um relacionamento mais profundo com Deus. O Daniel fala assim: esse negócio está mais pesado, está mais difícil. Então o que eu vou fazer? Eu vou orar, vou me quebrantar, vou me humilhar, vou chorar e vou jejuar. Escuta, irmão. Eu fiz um clamor a semana passada. Falei brincando por convocação, mas aqui ninguém manda em ninguém. Nós tomamos as nossas próprias decisões. Mas há uma importância tremenda em jejuar. Tem guerras, lutas, principados e potestades que só poderão ser vencidos através de jejum e oração. E aí muitas vezes os filhos e filhas de Deus, com tantas promessas tão preciosas, tropeçam, caem, se machucam, ficam presos, não conseguem sair do lugar, não avançam, não vencem. Por quê? Porque não fazem o suficiente. Chega em um momento da nossa vida que o que a gente fez foi suficiente para nos trazer até este ponto. Agora eu preciso fazer mais. Eu preciso dar um próximo passo. Você quer vencer? Faça mais. O Daniel queria vencer. Ele fez mais. Ele continuou orando, mas ele acrescentou um jejum. Parênteses, qual é o jejum do Daniel? O que talvez seja conhecido como um jejum parcial. O que o Daniel está fazendo aqui? Se abstendo. É por isso, irmão, que eu vou dizer algo para você. Às vezes a gente ouve um burburinho aqui: ah, mas isso não pode, açúcar, suco, não sei o que lá. Irmão, o que importa é o que você definiu no seu coração, e você ser fiel a isso. Porque às vezes o irmão não tem o dinheiro para ir lá na feira comprar um legume. Come arroz, irmão. Mas come arroz puro. Você entende? Não tem a ver com o que eu estou comendo, tem a ver com o que eu sou capaz de dizer não.
Porque às vezes a gente se prende em coisinha tão boba. Um ficar julgando o outro, um se achando mais santo do que o outro. Irmão, se eu estou fazendo jejum para matar minha carne, eu vou competir quem faz mais jejum? Tem algum sentido para você isso? Nenhum. Pelo contrário, você deveria ser um canal de bênção na vida do irmão. Se é isso que você pode, então vá com todas as suas forças e vá dessa maneira. Faça mais. Tenha compaixão e entre no propósito, irmão. Faça oração, faça jejum, busque ao Senhor, e no tempo dele, escuta isso, no tempo dele, ele envia o anjo na sua direção. Eu não sei se você prestou atenção nisso, mas Daniel orou e jejuou 21 dias. E o anjo apareceu no 24º dia. É no tempo dele, irmão. Só que tem uma coisa linda, que eu creio que já está acontecendo aqui, ó, com a gente. No primeiro dia que o Daniel iniciou o propósito, se ajoelhou e jejuou, Deus ouviu a oração do Daniel. E aí o que rolou? O que rola sempre, mas muitas vezes a gente não está ligado nisso. Uma batalha espiritual. Deus mandou um anjo no primeiro dia, vai lá e fala para o Daniel que o que eu estou fazendo é para frente, que eu estou mostrando são sobre o futuro. Mas o que aconteceu? O mundo espiritual que existe, que é real, os principados seguraram o anjo, impediram o anjo de trazer a notícia, de trazer a resposta. Mas aí, irmão, quem poderá nos separar do amor de Deus? Quem impedirá o agir de Deus em nossas vidas? O príncipe da Pérsia? O príncipe da Praia Grande? Um demônio territorial? Não! Ninguém é capaz de ser mais poderoso que o nosso Deus, de impedir que Deus venha agir na sua vida. Eu quero ser espiritual hoje sobre a tua vida. Eu quero dizer que Deus já ouviu a sua oração. Se há sinceridade no seu coração, Deus já ouviu a sua oração. E para aqueles que creem, irmão, e que estão vivendo uma batalha espiritual agora, fique firme no jejum, porque Deus dará ordem aos seus anjos em seu favor. O que eu creio, Deus já ouviu. O que eu creio, Deus sondou o coração. Se Ele encontrou verdade, Ele já enviou um anjo, e tem resposta chegando, e tem transformação chegando, e tem vinho novo chegando, e tem um agir poderoso da parte de Deus na sua vida chegando. Se você alegra, glorifica, irmão. Fique de pé, por favor. Nós vamos orar. Vamos encerrar esse culto com oração. Romanos 8:37, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois eu estou convencido. O apóstolo Paulo estava convencido, o seu pastor aqui está convencido. Mais alguém convencido? Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos e nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero orar com você, irmão.
Eu quero que você venha aqui na frente. Se você tem esperado o anjo há muito tempo, se você precisa de uma resposta, esse mover tem uma resposta de Deus para a tua vida. Para você que precisa de uma resposta de Deus, que você precisa de uma visitação de um anjo, eu quero que você venha aqui na frente agora. Nós vamos orar com você, irmão, porque nós estamos orando, nós estamos jejuando e nós cremos que o Senhor já liberou os seus anjos em direção da sua igreja. Enquanto os irmãos vão ministrar o louvor aqui, nós vamos orar por você aqui nesse lugar. Nós vamos orar crendo que o Senhor, Ele muda, Ele transforma, Ele faz nova todas as coisas, irmãos. Nós não podemos ir embora daqui sem orar nessa direção, crendo que o Senhor está enviando resposta aqui neste lugar. Os irmãos podem começar a orar por eles aqui, ó. Os pastores, por favor. Pastores, orem com autoridade. Orem com autoridade sobre a vida desses irmãos.